você. Afinal de contas, o tema hoje é recorrente. Recorrente na vida de muitas pessoas. As pessoas que, infelizmente, continuam perdendo grandes oportunidades na vida porque têm uma timidez. Ah, estão ouvindo bem. Que bom. O Marcos Silva. Marcos, que bom. Ótimo. Fique à vontade. Você fala de onde, Marcos? Eu falei que hoje a gente pode fazer uma aula um pouco mais interativa para conhecer o propósito das pessoas. Eu tenho um conteúdo fantástico aqui, mas eu gostaria muito de saber de onde vocês estão falando. De BH. Muito bem, Marcos. É isso aí. Meu contemporâneo, meu conterrâneo, pessoa que mora aqui na minha cidade, também falo de Belo Horizonte, as nossas queridas Minas Gerais. E no nosso supergrupo, a gente tem pessoas de todos os lugares. Isso é ótimo, porque a gente vai compartilhando conhecimento e cultura ao mesmo tempo. Quem mais? O Gilson também está aí. Pode deixar claro de onde você fala, Gilson. Enfim, vamos conhecendo as pessoas que estão participando da nossa super aula, essa segunda super aula. Afinal de contas, esse tema foi discutido através de uma enquete e a gente decidiu falar um pouco mais. E hoje eu vou evidenciar a importância de reprogramar os engramas. Vou explicar o que são os engramas e, obviamente, vou deixar claro que vale a pena a gente passar essa página, porque as pessoas podem continuar sendo, olha, do Paraná, Ampere, que chique, fica, fica perto de Curitiba, eu vou em Maringá no dia 7, estarei aí próximo a você, pelo menos acredito que sim, vai ser demais, vai ser uma palestra incrível lá para pessoas. Olha, muito grato, Marcos. Marcos está agradecendo, né, e parabenizando pelo excelente trabalho que eu desenvolvo e por abençoar as pessoas com palestras. Pois é, o meu intuito é exatamente esse, viu, Marcos? É compartilhar os meus conhecimentos. Francisco Beltrão, pois é, Francisco Beltrão eu não conheço ainda, né? Então, o meu trabalho é compartilhar os meus conhecimentos para as pessoas poderem ser mais sucesso em todas as áreas. Quando eu falo sucesso, é se dar bem no dia a dia pessoal e o profissional. É, não está conseguindo colocar o áudio, a Slene falando, não está conseguindo me ouvir, então? Será que tem alguma configuração no seu computador? Vai tentando, tomara que ela consiga. É isso aí. Daqui a pouco eu vou compartilhar uma super aula e é bem interessante para a gente descobrir que muitas pessoas continuam sendo tímidas, mas conseguem controlá-la. O ideal é exatamente isso. Eu vou mostrar aqui, como eu fiz na outra aula, pessoas que são muito tímidas, só que conseguiram passar essa página, conseguiram reprogramar este engrama. Quando eu estiver compartilhando a tela, você vai ver que esta aula é para você. Para você que já perdeu grandes oportunidades e disse: chega, está na hora de mudar isso aí. Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Vou dar mais 2 minutinhos para a gente começar. Afinal de contas, as pessoas estão entrando, vários participantes nessa super aula. Eu já agradeço desde já a sua participação, te parabenizo sempre por fazer parte do nosso super grupo e eu gosto muito de interação. Eu gostaria muito de ouvir o que vocês têm a dizer. Muitas pessoas têm o meu WhatsApp, né, o meu direct, podem também fazer contatos diretamente, afinal de contas, eu tenho um propósito na vida que é compartilhar os meus conhecimentos e fazer com que as pessoas saibam se apresentar sempre. Sempre digo, de forma pessoal e de forma profissional. O que eu puder ajudar, e quando chegam para mim falando, olha, eu sou uma pessoa muito tímida, tenho perdido grandes oportunidades na vida, aí eu cresço, aí eu fico louco, louco para ajudar. Afinal de contas, eu tenho boas ferramentas que foram desenvolvidas durante muito tempo que podem ser utilizadas. Isso que é bacana, isso que é interessante, né? Bom, vamos ver se tem mais alguém. Ok. Bom, fique à vontade para usar o chat. Já chegamos então com 5 minutinhos. As pessoas vão continuar entrando na nossa sala, no nosso webinar, e eu vou compartilhar a tela para vocês. O nosso propósito hoje é deixar claro como controlar a timidez e reprogramar os engramas. Mas que diacho de engrama é isso? Eu vou explicar já para você.
Mas eu deixo claro que as pessoas que fazem parte dessa aula, que estão assistindo ao vivo, vão ganhar o meu livro. Este é o livro. Aqui está. Fale bem agora, o cálice para sempre. A versão física dele, esse livro que eu tenho, que eu autografo, que eu faço dedicatória, ele está custando R$ 40. Este é o valor do meu livro. Só que quem está nesta aula vai ganhar o PDF do livro digital. Exatamente a mesma coisa que tem aqui nele físico, está aí disponível para você. Na verdade, vai estar a partir de amanhã. Eu vou mandar pessoalmente para cada um de vocês o PDF do meu livro e quero saber o que vocês acharam, tá? Utilizem bastante, tem muitas histórias interessantes, vale a pena você ler, reler. Além das dicas, obviamente, tem histórias de superação que eu vou contar algumas aqui para vocês hoje. Olha só, para vocês terem uma ideia, é assim que você vai receber o livro. Eu peguei aqui 3 páginas para deixar claro que tem um momento lá da timidez que eu enumero que é possível você controlar, porque timidez não é doença, é uma manifestação de temperamento determinada pela interação do indivíduo e ambiente em que vive. Está na página 113 do seu livro digital que você vai receber amanhã, tá bom? Você que está aqui através do Zoom, a gente tem a relação de todas as pessoas que acompanharam a nossa aula. Possíveis traumas, controle da timidez. E nesse livro também eu deixo claro que muitas vezes você está à frente de plateias e as plateias que você encontra por aí, algumas parecem leões. É como se você estivesse no meio de um ginásio ou de um estádio e sentado ali na arquibancada um monte de leão. Quando estiver à frente de uma plateia, eu escrevi isso aí, ó, deve-se acreditar que ninguém morde, embora possa aparecer em certas situações. E é verdade. Muitas vezes as pessoas ficam com cara ruim para você. Posso te dar uma primeira dica dessa nossa super aula? Quando você tem uma plateia que aparentemente ela tá com cara que vai morder você, tente não olhar para ela. Tente eliminar do seu campo de visão, porque aí, ó, aí ninguém tem o direito de atrapalhar a sua apresentação. É só não olhar para lá. Agora você tem que ser treinado para isso. Se por acaso alguém fez uma careta, de repente fez assim para você, ó, tente não olhar para aquele lado. É como se você estivesse olhando assim, opa, salta e continua, se é que é possível. O ideal é você treinar, ok? E na página 163, aí está na tela para você, tem essa moça que está assim de olhos fechados, fazendo uma leitura concentrada, e essa história você vai conferir lá. Eu vou adiantar para você. Eu estou falando nesta parte do livro sobre como fazer leituras em voz alta. Você que já leu em igreja, você que muitas vezes é convidado a fazer uma leitura em público, fazer uma leitura em voz alta requer muita atenção à pontuação. Para que você tenha atenção à pontuação, você tem que ler várias vezes. Tá aí uma super dica. O melhor treinamento é ler e reler quantas vezes achar necessário. Agora, tá vendo o dedinho? Que você possa marcar no texto onde você está. Por quê? Porque em algum momento você vai ter que olhar para a plateia. Aliás, faça isso. As pessoas que estão à sua frente estão investindo, no mínimo, o próprio tempo em você. Elas gostam de serem olhadas. Nem que você ergue a cabeça assim, olha para todo mundo como se não estivesse enxergando ninguém, mas a pessoa que está do outro lado acha que você está olhando. Então fica a dica. Olha para todo mundo e quando você voltar para o texto, o seu dedinho está onde? Exatamente no ponto que você parou para fazer essa admiração, para olhar as pessoas. Então tá aqui, ó, dica matadora. Tem gente que leva régua, tem gente que leva um clips, não importa. Importa que você marque onde você está, para quando você olhar e voltar, você não se perde. Vou te contar rapidinho. No interior de Minas, eu estava dando aula e essa moça chegou para mim, não me lembro mais o nome dela, mas a história dela está no livro. Ela falou: Anderson, eu passei um perrengue certa vez. Eu vou muito à igreja, sempre faço, ajudo, sempre estou lá. Bom, aí o padre, certa vez, me pediu para fazer uma leitura.
Só que ela é muito tímida, muito introvertida e ela não sabe falar não. Ela simplesmente engoliu seco e falou ok para o padre. E o padre disse para ela: Olha, eu preciso de alguém fazendo a primeira ou segunda leitura, não me lembro, daqui a tantos dias, talvez um mês, por aqui. Ela ficou realmente atordoada, super ansiosa, nervosa demais. E todos os dias que iam se passando, ela ia fazendo leitura, ia se preparando, até que chegou o dia. No interior, em algumas cidades, algumas igrejas, tem aquele cortejo de entrada, né? Que vai o leitor da primeira, da segunda leitura numa igreja católica, e tem lá os ministros da Eucaristia e também os padres e as pessoas que estarão juntos na cerimônia. E entraram todos, né? E ela fica lá sentadinha aguardando a leitura dela. Chegou o momento da leitura dela. O que que aconteceu? Ela estava indo muito bem. Ela conseguiu fazer tudo muito bonitinho e tal. Lá naquela época, ela tinha aquele folheto da leitura e que todo mundo também tinha. Então, lá em cima, lá no ambão, lá no altar, ela estava com o folheto, né? E fazendo a leitura e todo mundo acompanhando. Certa vez, todo mundo passou a página, fez aquele barulhinho, né? E nesse momento ela ouviu que as pessoas deram uma risadinha ou fizeram um barulhinho. Ela estava lá em cima, não estava sabendo de nada. Depois que a missa acabou, tinha alguns parentes dela lá. Ela foi e perguntou: E aí? Por que que as pessoas estavam rindo ou fizeram barulho certo momento? Ela falou: Você não sabe? Falou: Não. Não, é porque a gente estava lendo, todo mundo, um folheto, uma leitura muito grande, e teve um momento que a gente passou a página. Aliás, todo mundo passou a página, menos você. É, você não passou a página, então todo mundo achou interessantíssimo. E outra, você parecia que estava com os olhos fechados. Conclusão, ela tão nervosa, tão ansiosa, ela decorou a fala dela. E um texto grande. Ela estava tão apavorada que ela decorou. Aí muita gente me pergunta: Anderson, isso é correto? Claro que não. Você tem um texto, é para você fazer como um guia. Você vai passando o dedo, vai passando o olhar, vai lendo ali. Não faça igual ela. Não decore, porque se por acaso você estiver um pouco mais nervosa ou nervoso no momento, você pode trocar alguma coisa e vai ser pior. E nesse caso, no momento que todo mundo passou e ela não passou, é porque ela estava até com os olhos fechados. Por isso que eu pedi o ilustrador do meu livro para fazer exatamente essa ilustração, igual está aí. Ó. Ela estava com os olhos fechados, mas ela tinha decorado de pavor, de pânico. Então fica a dica: nada de decorar um texto, principalmente numa leitura como essa, longa. Faça várias vezes a leitura para que você possa quase que saber de cor. Agora, não deixa o texto longe de você, não. Continue seguindo ali, fica como dica para você. Ok? Por falar em histórias que estão no livro, eu contei a história da Júlia na nossa primeira super aula, que ela também está no livro. Ela estava fazendo uma apresentação num treinamento, também no interior, na cidade de Paracatu, e de repente ela parou, congelou e deu aquele sorriso amarelo. Eu escrevi no livro que essa história não acabou, mas eu tive a oportunidade de encontrar com ela depois de fazer uma palestra, que eu fiz uma palestra, depois ela fez. Eu cheguei a cumprimentá-la e ela falou: Anderson, você não sabe quem eu sou? Você não lembra de mim? Eu falei: Não, quem você é? Ela me relembrou e falou o fato que aconteceu lá na cidade de Paracatu. Eu falei: Não acredito! Você, você é a moça que estava lá na minha sala e que não acabou, mas ela terminou uma palestra maravilhosa, ou seja, ela precisou passar essa página, ela precisou ter uma autoestima ainda maior, uma autoconfiança também lá em cima, para que ela hoje possa ser uma super palestrante. Não é essa pessoa e nem se chama Júlia, mas eu só coloquei para que a gente possa materializar uma pessoa para você ter uma noção, para ficar mais fácil. Essa foi a história da Júlia, que também está no nosso livro que você ganhou. Agora, olha só. O Marcos, gente,
Por isso que eu acho interessante você ter esse livro, que tem várias histórias de superação. Essa, eu te prometo que vai ser a última do livro, para não estragar o que você vai ler no nosso Fale Bem Agora, o Cálice para Sempre. Eu coloquei quase morreu de rir, você vai entender por quê. No meu treinamento de 16 horas, no final do primeiro dia, eu aviso para todo mundo: olha, no final do segundo dia, nós vamos fazer uma avaliação das gravações que vocês vão fazer durante o segundo dia. Avaliação de quê? De um vídeo de 3 a 5 minutos sobre o tema que você quiser, falando sobre, ou pelo menos com as informações que eu passei de comunicação verbal, comunicação não verbal, enfim. Aí as pessoas ficam muito nervosas, algumas nem voltam. Coisa rara, minoria, mas eu tenho que avisar, senão as pessoas não vão se preparar. Bom, aí o Marcos chegou para mim e falou: Anderson, eu tenho um problema para me apresentar. Falei: qual que é o problema, Marcos? Eu rio muito. Mas como é que é? Eu com o nervosismo, eu fico sorrindo demais, eu fico gargalhando. Falou: que problema bom. Mas atrapalha a minha apresentação. Me tira do sério, não consigo concentrar. Aí conversamos mais um pouco, eu fiquei pensando como é que eu poderia ajudar o Marcos e tal. Aí passou o dia e pronto, chegou no segundo dia, dia da apresentação. Ele estava lá, o Marcos estava lá. E chegou a hora da apresentação dele. E ele fez uma apresentação. E boa apresentação. Aí virei para ele: ué, Marcos, mas você me falou que você tinha uma característica diferente, que você morria de rir. Então quer dizer que você não está nervoso, ansioso? Anderson, eu estou muito nervoso e muito ansioso. Mas você não sabe o que que aconteceu. Eu falei: o que que aconteceu, Marcos? Antes da minha apresentação, eu fui ao banheiro. Falei: deve ser, né, para, né, enfim. Não, não é isso que você está pensando, não. Eu fui ao banheiro e me acabei de rir. Eu ri tudo que eu podia. Eu falei: gente, isso existe. E existe. Ele se acabou de tanto rir, ele riu tudo que ele queria lá e chegou na apresentação e deu conta. Vê se pode. Por que que eu contei essa história? Para deixar claro o autoconhecimento. Olha só o que que a ansiedade, o que que o terror, o pavor, o pânico fazem com as pessoas. Por quê? Porque agora ele conhecia, agora ele deu certo. Da próxima vez, ele deve ter feito a mesma coisa. Se por acaso a ansiedade estava deixando ele, né, gargalhando, ele já tinha uma forma de extravasar. E ele fez isso e deu certo. Fica a dica de como você pode se conhecer, porque sabendo que você tem alguma barreira, como é que você pode diminuir essa barreira? É aquilo que eu sempre digo: você tem sudorese excessiva na mão, sua demais. Leve um lenço ou de alguma outra forma passa na calça, assim, para diminuir. Porque se você cumprimentar, as pessoas vão, né, vai ficar aquela coisa melada. É porque vocês conhecem. Tem gente que treme para segurar o microfone. Solicite um pedestal. Enquanto você está ali no começo, até você ficar mais tranquilo, aí você tira o microfone do pedestal e vai falar de forma livre. Mas até então, você precisa se conhecer e precisa de algumas artimanhas, como essa de segurar o microfone, de arranjar um lenço, enfim. E tem várias outras possibilidades que você tem de se conhecer. É só você fazer. Se você não praticar, se você não levantar a mão e falar assim: opa, posso falar aí? Pois é, aí você não se conhece. Então, o ideal é você estar sempre se conhecendo para saber o que que você precisa para ir derrubando essas barreiras. Bom, esta é a superaula, nossa segunda superaula. A gente está falando sobre timidez e como controlá-la e como reprogramar os nossos engramas. Aguarde que eu vou te falar o que que é engrama e como a gente pode reprogramar. Já deixo claro, você que entrou depois, que você acaba de ganhar o livro. Este livro, aqui está. Fale Bem Agora, o Cálice para Sempre, na versão digital. Eu, pessoalmente, vou enviar para o seu WhatsApp. Até amanhã, todo mundo vai receber, ok? Então, vou continuar compartilhando aqui, porque tem algo bem interessante para mostrar para vocês. Eu já fiz algumas perguntas da outra vez e vou continuar perguntando para você. Vocês consideram uma pessoa tímida, introvertida? Você acredita que ser tímido tem te atrapalhado, tem evitado
tem sido uma barreira para você aceitar convites, para você ter ascensão profissional. Hoje, mais cedo, eu conversei com uma pessoa que vai fazer uma mentoria comigo, e você notava que ele é uma pessoa muito pacata, e ele já recebeu um feedback da empresa dele que ele precisa ser um pouco mais expansivo, melhorar na própria comunicação. Olha só. Olha só como é que atrapalha, como pode evitar, de repente, uma ascensão, um melhor cargo, ou até uma busca de um novo emprego. Então, eu gostaria muito que você pensasse sobre isso, para que a gente possa saber controlar. Porque, eu volto a dizer, para mim, hoje em dia, você que é adulto, não pode considerar que timidez seja uma barreira, isso é coisa de criança. Porque a criança pode esconder atrás de uma barra da saia, enfim, mas você não pode. Eu trabalho, na verdade, eu sou convidado a ir a uma rádio. Se por acaso a pessoa que me convidou falasse, não, não vou, por algum motivo, vão chamar outro. E acontece isso o tempo todo. Então você já tem que levantar a mão, já se oferecendo. Posso falar, posso perguntar. Isso é, ou seja, ter voz ativa. Guarde isso. Você merece, você tem que ter voz ativa. E quando eu falo, é no pessoal e no profissional. Olha, e o melhor, você pode ser uma pessoa, ou um orador, ou uma oradora, mesmo sendo uma pessoa tímida. É só saber reprogramar os seus engramas, que nós vamos falar já já. Enquanto isso, falei na nossa primeira super aula, repito agora, o Wagner Moura, o super ator hollywoodiano, é uma pessoa muito tímida. E você sabe o que que ele faz em frente às câmeras. Capitão Nascimento, pois é, uma pessoa incrível, um ator de primeira, hollywoodiano, é uma pessoa tímida. Mas ligou a chave, ligou a câmera, ligou o microfone, cresce. Fica outra dica para você. Você pode ser uma personagem. Você pode sair de casa já pensando, olha, eu sou uma pessoa assim, ou assado, hoje eu sou assim, eu sou assado, entendeu? Por quê? Porque você vai colocar como se fosse uma máscara e que seja a mais translúcida possível para que as pessoas possam ver quem é você. Mas uma máscara de uma pessoa super diferente, destemida. Fica a dica, ok? Bom, aí eu continuo te falando que você deve saber controlar, porque não é doença. Você tem que se conhecer. Acabei de falar aí uma forma de se conhecer, que aquele rapaz da risada se conhece, por isso que ele teve a ação ou a reação que ele teve. Tem muita gente falando as coisas. Olha, se você for ouvir tudo, você realmente não sai do lugar. É verdade. Eu não estou aqui estou aqui como um amigo te falando, olha, se preocupe menos. Por quê? Se você ficar ouvindo tudo que as outras pessoas têm a dizer de você, você não move, você não sai do lugar. Se valorize sempre, afinal de contas, você é uma pessoa importante. Você conhece, você tem experiência. E se eu estiver falando para uma pessoa que ainda se considera inexperiente, uma hora você vai ter experiência. Então, que você se valorize nesse momento. E tenha calma, tenha tranquilidade. Até a respiração faz parte. Saiba respirar. Faça exercícios físicos. Eu, como corredor de rua, tento fazer com que todo mundo saia correndo também, ou pelo menos se mexa sempre. Vai por mim. Tem gente que faz dança de salão, mentorias. Eu gosto mesmo é do teatro. Ah, gosto. Eu fiz e recomendo. Como eu recomendo hoje a corrida, eu recomendo fazer teatro. Você que é uma pessoa mais introvertida, você precisa ter voz ativa e soltar a própria, então está na hora de você fazer um teatro. Estou falando para você ser ator de Hollywood, não. Mas é no dia a dia, saber onde é que você vai estar num ambiente, saber projetar a voz. É tudo de bom. E sabe o que é o mais bacana no teatro? A questão da improvisação. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou improvisando com você. Claro que eu tenho um guia, que é a minha aula, que são etapas, são pontos. Mas esse texto eu não tenho em lugar nenhum, não estou lendo nada. Eu estou improvisando uma coisa que eu sei, porque até para improvisar a gente tem que planejar. Pense nisso. Continuando a nossa super aula,
Eu já te perguntei isso, eu gostaria de perguntar de novo. Hoje, na minha reunião com esse mentorado, eu perguntei para ele: Ei, você tem algum trauma? Aconteceu alguma coisa na sua vida, lá como estudante, que você acredita que te atrapalhou, que te piorou? Hoje em dia você se sente uma pessoa mais insegura? Ele falou: sim. Podem olhar. Ou foi uma professora que, sei lá, pediu para você ler uma redação e você não conseguiu, ou fazer uma solução de um problema no quadro e você errou. Aí as pessoas te caçoaram, aí as pessoas fizeram bullying com você ou com você. Só que na época não chamava isso, né? Pelo menos na minha época não tinha nada disso. Mas as pessoas falavam, me chamavam de gigante branco, eu sempre fui mais alto e branco, né? Porque tinha uma marca de sabão em pó na época, né? Então, mais ou menos assim. Agora, se você ficar ouvindo isso tudo hoje, você que já está grande, ih, meu filho, ó, esquece. Vamos para frente? Vamos para cima? Vamos saber controlar essa timidez e reprogramar esse engrama? Tá na hora, né? Aham. Olha só, para introduzir essa parte do engrama, eu tenho que te fazer duas perguntas muito charmosas. Adoro essas perguntas porque você vai se identificar rapidinho. Quando você fala de uma música ou ouve uma música e que te leva no passado, imediatamente, aí você lembra daquele carnaval, daquela viagem, daquela festa inesquecível. Não tem isso? Você está ouvindo uma música no rádio e de repente, eu não posso ouvir Raul Seixas, que eu lembro do meu pai, meu querido pai que nos deixou há quase 10 anos. Ele adorava Raul Seixas. Todas as vezes que eu ouço Raul Seixas, eu lembro daquela época e lembro do meu pai. Olha que gostoso pensar nisso, ou ter lembranças do próprio pai, ou da mãe, do filho, da. Enfim, é imediato. Ouviu? Agora, e o cheiro? Já que eu falei do pai, imagina a minha avó. Sabe aquele bolo gostoso que ela fazia, que a gente adorava? A minha avó morava em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Então, todas as vezes que a gente ia lá, a gente comia aquele bolo. E todas as vezes hoje, depois de muitos anos que ela não existe mais, que ela está morando com o Papai do Céu há muito tempo, todas as vezes que eu entro numa padaria e sinto um cheiro, lembro de quem? Da minha avó. Olha que legal. E é imediato, rapidão, segundos, até menos. Incrível. Aí você fala, mas espera aí, mas tem coisas que eu sinto, que eu ouço, que não me faz boas lembranças, não. Isso é aí que eu vou chegar. É exatamente nesse ponto que a gente precisa chegar. Porque pensar no bolo gostosinho é maravilhoso. Agora imagine só. Vamos supor que uma época da sua vida você teve que ser internado. Sei lá, 3, 4 dias você estava lá com indisposição, com um problema digestivo e acabaram te internando no hospital. Foi ruim, foi doloroso, foi chato. E o hospital tem um cheiro característico. Pois é, de álcool, de éter, de cirurgia, enfim. Todas as vezes hoje que você já não tem mais problema de saúde, vai visitar alguém que está no hospital, você sente aquele cheiro, você lembra de quê? Você lembra da péssima experiência de passar 3 ou 4 dias internado, que foi ruim, ou seja, imediatamente entrou no hospital, sentiu o cheiro, você vai longe. Você volta lá no passado. Por que que isso acontece, hein, gente? Por quê? Por quê? Por quê? Aí está. Qual que é o título da nossa super aula? Como controlar a sua timidez e reprogramar os nossos engramas. Aí está. O engrama positivo é aquele que te faz lembrar de coisas boas. O engrama negativo, exatamente o contrário. Pois é, menino. Então vamos falar até que enfim, deixar claro que diacho é isso. Senhoras e senhores, aqui está. Engramas nada mais são do que várias células, ou seja, um conjunto de células neurais que armazenam uma informação. Então peraí, volta lá na coisa boa, volta na música. Pois é, se você ouviu aquela música naquele momento, lá no passado, e te deixou uma coisa boa e tal, e você ouviu várias vezes essa música, aí é como se tivesse, não digo asfaltando, mas imprimindo nesse feixe de
nesse feixe de células neurais, imprimindo aquela boa informação ali. Então, o engrama é como se fosse uma ponte que leva o passado para o presente. É como se estivesse passando por cima de várias outras células neurais, o engrama. Aí, quando acontece alguma coisa, opa, é como se tivesse uma via expressa. Psst, ele passa por cima de tudo e te faz lembrar rapidamente. O cheiro é a mesma coisa, o cheiro bom do bolo da vovó, pode ser qualquer outro, o perfume da sua mulher, da sua mãe, uma pessoa que você gosta. Você está numa festa, sente o cheiro daquele perfume, você lembra de quem? Engrama, exatamente a ponte, vai do passado rapidinho. Agora, como eu te falei, tem coisas boas e coisas ruins. Pode ser um perfume de uma pessoa que você não teve uma boa experiência. Todas as vezes que você ouve, perdão, todas as vezes que você sente o cheiro desse perfume, você lembra de quem? Dessa pessoa que você não teve uma relação muito boa. Tá aí o resultado de um estímulo ou uma habilidade aprendida e executada várias vezes, deixando uma marca. Nós falamos aqui que eu ia passar para vocês um passo a passo de como a gente pode reprogramar os nossos engramas. Quando a gente fala de engrama numa aula de comunicação, a gente lembra de quê? Os engramas que você vai ter, que vão te fazer lembrar de situações não muito agradáveis, como apresentação em público, por exemplo. Vamos supor que você lembra rapidamente de uma aula que você estava tentando dar e não conseguiu, ou de alguma apresentação que você foi com uma vontade, mas deu tudo errado. Aí na sua cabeça ficou lá gravadinho, imprima assim, ó, imprimiu assim, ó, cuidado, falar em público é perigoso. O nosso cérebro fica nessa cachola aqui, ó, tudo fechadinho, e ele e ele faz de tudo para você ficar quietinho. Eu não posso ver um sofá que eu lembro disso. Sofá, guloseimas, refrigerantes, televisão. É uma bela mistura de uma combinação do cara que vai ficar gordo, obeso, sem fazer nada. Afinal de contas, o nosso cérebro é assim. Ele não quer que você gaste energia para ele à toa. O quê? Sair para correr igual eu faço? Você tá doido? Meu cérebro fica brigando comigo o tempo todo. E olha que eu estou treinando para uma meia maratona, são 21 quilômetros, ou seja, eu tenho que treinar, senão não chego ao final. Aí o meu cérebro fica, tá chovendo, tá com sol, tá frio. E inventa um monte de coisa para que você fique no sofá, com guloseimas, um monte de refrigerante e vendo televisão. Eu gosto muito de ver televisão. Mas as outras guloseimas assim eu não sou muito fã, não. Ok? E eu faço muitos exercícios. Então, muitas vezes, quando eu estou no sofá, é descansando dos exercícios. Ou seja, fico reprogramando isso aí. Eu não quero deixar que o meu cérebro me mande ficar quieto. Afinal de contas, eu tenho um propósito no racional muito mais bacana, que é chegar ao final lá na meia maratona. E isso significa também que você pode fazer quando você for reprogramar o seu engrama, que uma coisa não te fez bem lá no passado, aí você tem que saber que timidez é coisa de criança e tem que começar a passar essa página. Como é que você vai fazer? É ter ou uma mentoria, ou ter um conhecimento, ou ter uma certa experiência para ir fazendo, apesar de vez em quando, lembrar daquilo que aconteceu no passado, para que você possa fazer uma nova ponte. A graça é você construir uma outra ponte. Eu não falei que os engramas são pontes do passado para o presente? Então, que você possa construir uma ponte em cima da outra. Uma ponte que vai levar agora esse novo feixe de informações e que vai imprimir outras informações para fazer com que você comece a passar essa página e deixar de ser o que você era, uma coisa que te fazia mal. Eu falei que você pode ser uma pessoa tímida e continuar sendo, mas você precisa reprogramar o seu engrama. Vinícius, que faz parte da nossa equipe, ele certa vez virou para mim e falou: Olha, eu estou conseguindo fazer essa reprogramação. Por quê? Porque não é que ele seja uma pessoa tímida, mas ele não gosta de conversar com pessoas. Por exemplo, ele dava cinco estrelinhas para o motorista do aplicativo
se não abrisse a boca para cumprimentá-lo e nem conversar nada com ele. Dava sim. Ele já começou a mudar. Ele viu que verbalizar é mais bacana, que conversar pode ser interessante, pode ser até uma forma de vender um próprio peixe ou perguntar alguma coisa interessante. Então, o que que ele fez? Ele começou a verbalizar mais. No supermercado, no motorista de aplicativo, no elevador, isso chama reprogramar os seus engramas. Se você não gosta, se você acha que você é uma pessoa introvertida, se você acha que você é uma pessoa muito fechada, você precisa se abrir, então está na hora de você começar. Várias formas tem. Está na hora de passar essa página. Afinal de contas, volto a dizer, você pode não ser, manter uma ascensão na sua empresa porque você não verbaliza, não deixa claro quem você é, qual que é o seu propósito. Simples assim. Um outro exemplo que eu sempre dou: você trabalha com pessoas o tempo todo na sua frente ou no seu lado, na sua empresa ou numa empresa que você trabalha, e você não sabe se aquela pessoa sabe fazer um bolo legal. De repente você precisa de um bolo, mas essa pessoa não verbalizou, não deixou claro, você não sabe. Isso fica para você também, que você deixe claro. Por exemplo, eu estou falando para você que eu sou corredor num vídeo de comunicação. Por quê? Porque se você for lá no Instagram, lá no Fale Bem Agora, você vai ver corridas, você vai ver algumas outras coisas sobre comunicação, você vai ver sobre alguma coisa de viagem, enfim, são temas que eu gosto de postar. Mas eu tenho que verbalizar, senão as pessoas não vão adivinhar. Ok? Então que você, se quiser, pode continuar sendo uma pessoa tímida, como o Wagner Moura, ator hollywoodiano. Agora, vamos reprogramar os seus engramas, vamos fazer novas pontes, para que quando você voltar ao passado, seja uma coisa, uma boa experiência que venha à tona. Combinado? Então é isso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Onde é que fica o técnico durante uma partida oficial de tênis? Ele fica na arquibancada. Por que eu estou falando isso? Porque vamos supor, eu sou mentor, eu sou instrutor, eu sou técnico. Técnico de pessoas que querem jogar tênis? Não, mas que querem fazer bonito no palco, como oradores, como apresentadores, enfim. Se eu tivesse aqui como técnico de alguém, eu estaria na arquibancada. Por que eu estou falando isso? Porque no momento de fazer uma palestra, no momento de dar uma entrevista, no momento de ser alguém no palco, certamente o instrutor, o mentor daquela pessoa vai estar longe, vai estar distante. E como é que faz então para que a gente possa conseguir? Você que vai ter um mentor, você que vai ter uma aula, vai ter um treinamento, que você possa ensaiar várias jogadas com esse treinador, porque daqui a pouco, quando você estiver no palco, ele não estará. E quando a gente fala isso, eu lembro muito sobre essa questão de reprogramação de engramas. Eu acabei de dar um exemplo do Vinícius, que está na prática fazendo isso. Eu gostaria de oferecer também uma prática para você, para que você possa também reprogramar esses engramas. E você até já sabe, aqui, que faz parte do nosso super grupo, que é exatamente esse treinamento. É o treinamento Como Perder o Medo de Falar em Público em 7 Dias. O que tem nesse treinamento? Tem tarefas diárias e práticas. Eu vou te mostrar o que é a teoria da exposição controlada. É exatamente estar num lugar onde você pode se controlar e fazer com que as outras pessoas saibam quem você é e vice-versa. Afinal de contas, você está verbalizando, você está deixando claro quem é você e qual que é o seu propósito. Isso é porque também tem formas de se conhecer, que nada melhor do que você se conhecer para saber deixar claro quem é você para o outro. Então, nesse treinamento, a gente também tem. E elevar a autoestima, autoconfiança, afinal de contas, por que é importante? Por que é importante você que está à frente de uma plateia deixar claro que você tem autoconfiança elevada? Pelo simples fato de deixar claro que você confia em você e que o outro que está te assistindo tem tudo para confiar também. Imagina o contrário, imagina você assistindo alguém que não demonstre autoconfiança. Quá, 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 quá. Então, que você tenha confiança lá em cima. Não estou falando arrogância, nariz em pé, aquela coisa. Não. Estou deixando claro que você confia no seu taco e você está ali.
Autoestima é a mesma coisa. É deixar claro que se gosta, que se cuida, né? Ah, o cara é um corredor, tá preocupado com a saúde. Pois é. Então, implicitamente, eu deixo claro que eu tenho uma refeição regrada, tenho ali um acompanhamento nutricional, tenho ali um funcional para fazer fortalecimento, por isso. Então, a pessoa que está vendo de fora fala, opa, esse cara se cuida, ele tem autoestima lá em cima. E se você estiver à frente de uma plateia, deixando claro que você tem autoestima lá em cima, no mínimo, as pessoas que estão aqui embaixo, te assistindo, também podem gostar de você. Entendeu? Então, que você demonstre que tem autoestima e autoconfiança elevadas. E a dose certa? O que é dose certa mesmo? A gente fala nesse treinamento, tá? É um treinamento que tem 7 aulas, 7 dias, e eu deixo claro, se no sexto dia você falar assim, olha, não tem nada a ver comigo, é só me comunicar que eu te devolvo o investimento, que é gigantesco. Nossa, quanto? Meu Deus! Você acredita que é só R$ 9,68 de parcela? Ou, se preferir, tem uma vista, só R$ 97. Peraí, mas R$ 97 para eu controlar a minha timidez? Sim, senhor. Peraí, só R$ 97 para eu aprender a reprogramar os meus engramas? Engramas, aquelas coisas que eu trazia lá desde quando era criança pequena, lá na minha cidade. Aham. Uhum. Vou provar para você que vale a pena você passar essa página, porque senão você vai continuar perdendo as suas grandes oportunidades. E você já viu pessoas que você conhece por aí, estando lá em cima, e por acaso você, que poderia, ou pelo menos tem mais capacidade, não está, pelo simples fato de não verbalizar. Você conhece aquela brincadeira, aquela piada que fala por que que hoje em dia o ovo da galinha é mais vendido do que o ovo de uma pata, sendo que o ovo de uma pata é maior, tem mais nutrição, tem mais não sei o que e tal? É porque na hora de botar, a galinha faz um escarcéu danado, ou seja, faz propaganda dela mesma. Então, brincadeiras à parte, está aí a explicação. Entendeu? Então, que você saiba verbalizar, saiba deixar qual que é o seu propósito. Está aí. Aqui, depois da nossa aula, eu vou colocar no nosso supergrupo, voltando a deixar claro que é uma aula exclusiva para o nosso grupo. Então, eu vou deixar o link desse treinamento baratinho para que você possa começar a controlar a sua timidez. Você merece ser destaque. Você merece ser importante, ter destaque, afinal de contas, você merece, tá bom? Olha só, eu vou deixar esse link do nosso treinamento logo depois da nossa aula, mas eu queria encerrar essa parte da teoria deixando claro por que que eu insisto tanto que você merece ter voz ativa. Por que que você merece ter voz ativa? Aliás, o que seria isso? O que é ter voz ativa? É você levantar a mão para conversar, para interagir, para perguntar, para contar histórias, para conhecer e ser conhecido em todos os clubes. Quando eu coloco clubs, todos os lugares que você frequenta. Volto a dizer, pessoal e o profissional. Porque quando eu ensino isso para as pessoas no nosso dia a dia, eu deixo claro que você possa verbalizar cada vez melhor para a sua família, para o pessoal da igreja, para o pessoal do trabalho, pessoal do futebol, pessoal da corrida. Gente, você tem que falar bem em todos os lugares. Por que só falar em um e outro não? Eu vou te ensinar a verbalizar, a encantar todas as plateias, em todos os palcos. O que é palco nesse mundo? Todos os lugares que você é destaque. Simples assim. E só é destaque se você tiver voz ativa. E ter voz ativa é saber falar de você. Volto a dizer. Não é ser arrogante, falando, eu sou o melhor de todos. Não. Não, senhor. Não, senhor. Deixe claro para todos quem você é, o que pretende, a sua especialidade. As pessoas precisam saber quem é você e o que você faz profissionalmente também, porque de repente vão comprar de você um produto ou um serviço. Um bolo! Eu não acabei de falar do bolo. Se eu souber que alguém faz bolo perto de mim, eu posso contratar. Procure se relacionar bem com todos.
Isso é importante. Demonstre sua capacidade pelos bons exemplos, sem, portanto, exibição ou imposições sem propósito. É isso que eu falo. Nariz empinado, sou o melhor de todos, só eu que falo. Não. Você também tem que saber ouvir. É verdade. Ter voz ativa é também saber escutar. Mas escutar atentamente, ele preste bastante atenção ao que é dito. Se preciso for, pergunte. Hoje em dia, o mais bacana é você saber quais são as perguntas que você tem que fazer. Pense nisso. A grande maioria dos problemas do mundo corporativo está na comunicação ineficaz. Pense nos problemas que você tem na sua empresa. Pensa nos problemas que você tem no seu dia a dia. Vê se a maioria não tem a ver com comunicação. A pessoa que não entendeu certo, aquilo que você falou baixo, o outro achou que. Isso é o ruído, ó, que pode ser na sua escutatória. Você, de repente, está ouvindo pouco ou quase nada, ou não está querendo ouvir. Aí pronto, aí você já viu. E para encerrar minha participação hoje nessa super aula, o que é ter voz ativa mesmo? É saber falar de você, é saber perguntar, é saber escutar, saber influenciar bem as pessoas em todos os meios, meio profissional, meio pessoal, responder prontamente, isso é bacana, né? Até o falar não sei é responder prontamente. Dominar o assunto, qual que é o seu assunto? Domine. Saiba de qual é salteado, aquilo que você pode apresentar, pode dar uma aula. Olha que espetáculo! Se vender bem sempre, sem arrogância, saber respeitar todos, aproveitar oportunidades, ser presente, entendeu? É isso que eu gostaria muito que você fizesse a partir de agora. Tivesse a condição de voltar lá atrás e saber se você tem algum trauma para que você possa reprogramar os seus engramas. Controle a sua timidez, para que você tenha a voz ativa. As pessoas merecem saber quem você é e o que você pretende. Outra coisa, antigamente, quando a gente era pequeno, o pai e a mãe falavam por nós. Hoje em dia, você tem que ter voz ativa. E é por isso que eu deixo claro para vocês como é que é perder esse medo ou saber reprogramar os seus engramas. É garantia de sucesso, pessoal e ou profissional. Porque muitas vezes a gente demora muito a tomar uma decisão e acaba o tempo passando ou acontecendo de novo aquilo que já tinha acontecido e você, ó, fica chupando o dedo. Então, por isso que eu ofereço para você uma condição incrível. Você já ganhou o meu livro, esse livro aqui. Fale bem agora, o Cálice para Sempre, na versão digital. Agora vai ganhar a possibilidade de fazer um curso por apenas R$ 97. Eu vou deixar o link no grupo para que você possa tomar conhecimento. Então, essa aula, rapidinha como sempre, olha, estamos quase chegando em 1 hora, passa muito rápido, porque é um tema muito gostoso. Eu, quando faço mentoria com alguém, eu falo, olha, vamos começar fazendo aulas de 2 horas, porque o tempo passa tão rápido, é tão gostoso a gente falar da gente, a gente falar do que a gente pode fazer para melhorar o outro, aí passa muito rápido. Então, nessa super aula, nós falamos sobre a timidez. Deixamos claro que se você ainda se considera uma pessoa muito tímida, está na hora de passar essa página. Então tá, você pode até continuar sendo uma pessoa tímida, mas vamos combinar? Você tem que reprogramar os seus engramas. O que são engramas mesmo? São aqueles feixes de células lá no seu cérebro, responsável por informação que fica ali ó, impressa, gravada em alguns lugares. É como se fosse uma ponte passado o presente. Sente aquele cheirinho ou bom ou ruim, imediatamente você vai em algum lugar. Rita Lee, Baila Comigo. Essa música me lembra a cidade que eu morei quando eu era jovem. Já tem um tempinho. Só tocar no rádio, imediatamente eu viajo no tempo e no espaço. Afinal de contas, não é muito próximo aqui, a Belo Horizonte. Então, gente, é incrível. Então, que você possa fazer esse tipo de coisa, de reprogramar os seus engramas, de uma forma que seja bom para você. Afinal de contas, olha, o Josias é paulista, mas mora em Chapecó. Gosto de São Paulo também. Pronto! É incrível, eu adoro todos os lugares, eu me divirto sempre. Ó,
eu adoro é caminhar. Quando eu fui em Blumenau, Josias, eu fui lá do hotel que estava até a Vila Germânica, onde acontece lá a festa Oktoberfest. Só que a festa seria só à noite, mas eu, como gosto de cumprimentar as pessoas, de ver, de comunicar, de verbalizar, de ouvir o sotaque, eu fui, ó, caminhando. Fica a dica. Teoria da exposição controlada, TEC, que eu falo no meu treinamento aí, como perder o medo de falar em público em 7 dias. Isso nada mais é do que você aí, in loco, para que você possa verbalizar. Vá lá, faça o curso. Estou falando sério, você vai fazer o curso. Ah, se não gostar, no quinto dia você me fala, ah, não, não gostei, esse cara não sei o que e tal. O cara é bem simpático, acho que vale a pena você ficar até o sétimo, mas tudo bem. Aí você fala assim: não, eu assisti tudo, mas não gostei. Isso no sexto dia. Te devolvo R$ 97. Simples assim. Eu garanto, foi muito bacana, é muito interessante, gente, é prático demais para que você possa fazer uma tarefa a cada dia. Olha só, é uma por dia. É muito simpático. Agora, se você quiser fazer mais tarefas, não tem problema nenhum. Quanto mais você fizer, mais você fica bom. Aí depois você vai me contar, como é que faz, né? Para controlar a timidez. Eu era uma pessoa tão assim. E outra, você vai começar a notar as pessoas ao seu lado falando com você, ué, o que você fez? Você cortou o cabelo? Você está... Não, eu reprogramei os meus engramas. Ah, que espetáculo! Tá mais falastrão, tá mais sorridente. Vai dormir com uma frase que eu vou te falar hoje? Posso? Posso falar? O sorriso é a menor distância entre duas pessoas. Se você ainda não sabia, se você não me ouviu falar isso, tá aí, ó. O sorriso é a menor distância entre duas pessoas. E para encerrar, vou te contar uma história que eu já contei, mas eu vou contar de novo. Aliás, está no meu treinamento. Fica como um spoiler. Olha só, mas lá tem um pouco mais. Uma vez eu fui comprar uma sapatilha para minha esposa, era aniversário dela, não me recordo. Eu a deixei na escola, ela entra 1 hora. Deixei mais ou menos 10 para uma e foi até essa loja. Chegando lá, 1h10, 1h15, veio uma moça muito alegre e falou assim: Bom dia! Falei: Bom dia? A 1h15? Ela, me desculpa, boa tarde. Falei: Não, 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 não se desculpa, não. Eu adorei. Ela ficou assim, achando estranho. Como adorou? Eu adorei que você, depois de meio-dia, depois de 1 da tarde, 1h15, ainda me falou bom dia. Se fosse uma pessoa mal-humorada, ela com certeza já teria falado quase que boa noite. Sabe aquela coisa de querer que chegasse logo o fim do expediente para ir embora? Mas depois do meio-dia, depois de 1 da tarde, 1h15, ela me solta um bom dia. Eu falei: é com essa mulher que eu quero comprar. E foi exatamente isso que aconteceu. Não me arrependo, compro sempre de uma forma mais objetiva, mas ela me atendeu com um sorriso, com uma simpatia. Fica a dica: a menor distância entre duas pessoas é o sorriso, ok? Gostaria de agradecer imensamente todas as pessoas que entraram aqui nessa aula, já garantiram o livro através do Zoom. Eu vou enviar o PDF do livro digital para cada um de vocês. Muito grato, que a gente continue no nosso supergrupo e eu vou fazer algumas coisas diferentes. Vai ter momentos que eu vou abrir para que você possa interagir lá no nosso supergrupo, para que você possa perguntar, deixar claro o que você precisa, qual que é o seu propósito. É uma forma de você verbalizar, de você ter voz ativa. Tá bom? Grande abraço, muito obrigado a todos que estiveram aqui. Fiquem com Deus e até a próxima super aula. Grande abraço, muitas felicidades. Boa noite a todos!